é o de que a igreja passa por várias calúnias, sofre calúnias, é vítima de lendas. Isso é desde sempre, professor? Assim, desde que Cristo existe, desde que ele veio e esteve entre nós, a igreja passa por calúnias, por lendas, ou é um fenômeno pós-moderno? Como que o senhor vê isso? Não, é uma coisa muito antiga. Olha, já lá no tempo do Império Romano, começaram as grandes perseguições contra os cristãos, a partir de Nero, ano 64, por aí. Muitos historiadores ali romanos escreviam para os que não gostavam da igreja, que estava surgindo, né? Escreviam para os imperadores fazendo calúnia sobre a igreja, que eles reuniam nas noites, fazendo orgias, comiam crianças. Era simplesmente a Eucaristia. Isso era levado para os imperadores e aumentava a perseguição aos cristãos. Então, essa perseguição à igreja, ela sempre existiu. Desde a primeira perseguição dos judeus, né? Depois, com o Império Romano, aí surgiram os grandes apologetas que defendiam a igreja, por exemplo, São Justino, que foi mártir em Roma em 155, Santo Irineu de Leão, século II, Tertuliano, que escrevia para os imperadores, os apologéticos, né? Tertuliano é aquele que escreveu aquela frase, vede como se amam, escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia terrivelmente os cristãos por volta do ano 180, exatamente para dizer que não era verdade as calúnias que chegavam aos imperadores, né? E vários desses apologetas escreviam os famosos apologéticos para os imperadores para defender. E depois, durante toda a vida da igreja, você vai encontrar perseguições, né? O Papa Bento XVI, ele tinha uma frase que dizia assim: a igreja existe para impedir que o inferno tome conta da terra. Ou seja, a igreja sempre foi perseguida pelo inferno. E vai ser. Jesus falou, e até ele voltar, isso vai acontecer. Então, tivemos uma calúnia muito grande durante o nazismo, o comunismo, o protestantismo, hoje um laicismo que todos nós conhecemos, né, que quer extinguir os crucifixos, os sinais exteriores da fé cristã. Né? Então, essa perseguição sempre existiu, né? E vai continuar existindo. Agora, ainda falando em perseguição, isso se dá com outras religiões também, Alan? Ou é somente a fé cristã que é perseguida? Bom, temos em número muito maior durante a história a perseguição aos cristãos. E se você parar para ver, isso também é profético, porque os hebreus de quem nós herdamos a fé, né, por isso que nós temos a fé judaico-cristã, foram perseguidos durante todo o seu caminho, né? Foram escravizados, passaram pela Terra Prometida, depois passaram a ser escravizados também, e dominados pelos romanos, né? Então, até mesmo na época de Jesus, né? Então, diversas religiões, elas sofrem com a perseguição, cada uma qual daquilo que crê. Mas o cristianismo, ao meu ver, ele tem um quê maior, sabe? Quando a gente para ver, como o professor falou, nos primeiros séculos, eles eram perseguidos primeiro porque não queriam prestar culto aos imperadores. E aí, quando diziam para eles que eles deveriam negar, o que acontecia? Eram levados para o Coliseu. Depois você vai passando pelo tempo, você vai ter as perseguições também por conta dos bárbaros, por conta dos muçulmanos também contra os cristãos. Você tem, como o professor falou, a questão do comunismo. Tem, inclusive, um massacre, que agora me foge o nome, professor, que foi ali naquela região, mas agora não me lembro exatamente o nome, mas foi um massacre gigantesco contra católicos. Ucrânia houve, né? Também. Na Ucrânia, houve em toda a Europa praticamente. E como vocês falavam da questão das falácias, talvez seja a religião que mais sofre com falácias. Sim. Eu me especializei muito na questão do nazismo, porque o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre as lendas imputadas a Pio XII. Porque no ano que eu estava me formando, no ano que eu estava escrevendo o TCC, foi quando o Papa Francisco abriu as portas do Vaticano para os historiadores pesquisarem os documentos a respeito de Pio XII. E quando você para ver as próprias manchetes dos jornais, o meu TCC é justamente uma refutação a um jornalista que escreve uma
uma reportagem repleta de inconsistências, né, em que toma partido, né? Aí, por exemplo, as fontes que o jornalista traz são fontes que não têm contato com fontes primárias. São fontes que são claramente contrárias à igreja. Enquanto você pega, por exemplo, inclusive judeus que escreveram livros a respeito da ação de Pio XII, que salvou mais de 5.000 judeus, né, botando o judeu para dentro do portão do Vaticano, protegendo, tendo leis, tendo ações secretas, né, tendo inclusive o livro O Papa contra Hitler, do Mark Heblin, que é um especialista em segurança secreta. Então, quando você procura conhecer a verdade de fato, você vê essa perseguição com a igreja, que ficou muito mais acentuada no campo intelectual, no dito século das luzes, no iluminismo. Exatamente. Né? Então se fala tanto de que ali é o apogeu das luzes, que vão contra o obscurantismo das trevas da igreja, da Idade Média, quando na verdade você vê que pós-iluminismo aconteceram os maiores barbáries da história humana. Né? O século XX é o século mais sangrento da história do mundo.